E uma pergunta que me fazem constantemente é sobre fontes de aprendizado, onde é que as pessoas podem ir para aprender sobre machine learning e sobre ciência de dados de uma forma mais prática e rápida. Então, toda vez que me perguntam isso, dou algumas respostas, mas hoje eu decidi meio que formular uma lista com 5 livros que eu considero essenciais para a área de ciência de dados e para a área de machine learning de forma geral. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é João Paulo, eu sou cientista de dados, engenheiro de machine learning. Mas antes da gente começar, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui. Quando eu comecei lá em 2014 nessa área de ciência de dados, quando eu entrei no mestrado, o mercado ele praticamente não existia. E como não existia mercado, não existia influencers e pessoas falando sobre machine learning, ciência de dados, deep learning e IA de forma geral. Então naquela época, né, como se fosse há muitos anos atrás, mas enfim, faz um tempo atrás, naquela época, a nossa principal fonte de aprendizado eram livros. Então, hoje em dia, todo mundo é acostumado a ver vídeos, tenta ver o vídeo lá na velocidade 2x para tentar conseguir informação de uma forma mais rápida. E naquela época a gente não tinha curso, não tinha muito curso bom. Que eu me lembro, só tinha o curso do Andrew Ng, da Coursera, de Machine Learning, que era o melhor que tinha, e era praticamente o único. Então nós tínhamos que passar muito tempo lendo livros, papers, igual os antigos maias faziam. E é por isso que esses livros que eu vou falar aqui hoje, na verdade 4 desses livros que eu vou falar aqui hoje, foram muito importantes na minha formação, né? De novo, não tinha curso pago, não tinha coach de Machine Learning, não tinha nada. Era literalmente sentar a bunda na cadeira e ler. 4 desses 5 livros que eu vou falar para vocês, eu trouxe dessa época, tão importantes que foram na minha formação. Eu acredito que pode ajudar muita gente também. Então, dito isso, a gente pode começar na nossa lista. O primeiro livro que eu tenho como dica para vocês, como influência de leitura para vocês, é o livro Pattern Recognition and Machine Learning, do Bishop. Esse livro foi bem fundamental lá atrás na minha formação, foi tão fundamental que eu tenho até a cópia física dele aqui em casa, todo rabiscado, todo cheio de coisa, porque na época que eu peguei ele para ler foi um baque bem grande em termos de complexidade, digamos assim. Esse livro, ele foi importante para mim porque ele me deu uma outra visão sobre o machine learning, ele me deu uma visão mais de probabilidade bayesiana, principalmente. Na época que eu estava aprendendo, a minha orientadora no mestrado, ela era daquela época mais antiga, então ela tinha uma visão mais simbólica da coisa. Matematicamente não era tão forte assim, digamos assim, o conteúdo que era passado pra gente. Então, quando eu peguei esse livro do Bishop, me abriu assim um outro mundo. Eu tive uma visão totalmente diferente do que era o machine learning, uma visão mais de probabilística da coisa. Os capítulos que eu considero importantes nesse livro são do capítulo 1 ao capítulo 3. O capítulo 1 é basicamente a introdução da coisa. Então, no capítulo 1 ele te dá uma visão geral sobre teoria da informação e probabilidade bayesiana, que assim, didaticamente é maravilhoso. É muito legal de ler, é muito legal de entender. Esse primeiro capítulo não é tão denso matematicamente, então se você pegou álgebra linear, cálculo 1, 2 na faculdade, você já consegue entender. Se você já pegou probabilidade na faculdade, também é uma matéria interessante para você entender esse primeiro capítulo. Já o capítulo 2 e 3, ele fala de regressão linear, regressores lineares de forma geral, então ele te dá toda a formulação matemática do que é um regressor linear, o que é uma função de custo para você criar um regressor linear. E no capítulo 3 ele te fala sobre classificadores lineares. Então é praticamente a mesma coisa da regressão, né? A estrutura que eu digo do capítulo. E ele te passa todo esse overview matemático de probabilidade de como classificadores e regressores lineares funcionam. Então é um livro que eu considero muito bom, ele é essencial. Ele é um livro que ele cobre toda a área de machine learning, então não é só métodos estatísticos puros, digamos assim, como regressores e classificadores lineares. Ele também fala de rede neural, ele também fala de métodos de kernel, ele também fala de aprendizado não supervisionado, enfim, cobre a área toda. É um livro, ele não é tão fácil de ler, mas assim, eu recomendo muito que leiam e se esforcem para entender o que ele está falando ali, porque é muito, muito bom. Beleza? Então, de novo, Pattern Recognition e Machine Learning, capítulo do 1 ao 3 são os principais capítulos que devem ser lidos nesse livro. Então, continuando nossa lista, o segundo livro que eu tenho para indicar para vocês se chama A Introduction to Statistical Learning with Applications in Python, do autor James. Esse livro, na época que eu peguei ele para ler, ele só tinha uma versão que era em R, então, né, não gostamos de R, aqui a gente fala só de Python.
tá? Mas aí, recentemente, a edição que eu peguei era de 2023 e já tinha ele todo em Python, o que é maravilhoso. Esse livro aqui, ele é provavelmente o livro mais importante da nossa lista, porque ele é muito bom, ele é muito fácil de ler, ele é um livro que não é tão denso matematicamente e o texto dele é super coeso, é super fácil de entender, eles dão exemplos muito bons tanto na parte de texto quanto na parte de programação utilizando Python, tá? Ele é também um livro que ele aborda praticamente todos os métodos que utilizam aprendizagem estatística, o que é praticamente todos os métodos de machine learning. Então ele vai falar de regressão linear, regressão logística, todos os tipos de regressão possível, todos os tipos de classificação possível, redes neurais, métodos de kernel também e um monte mais de outra coisa. E de novo, ele é um livro bem fácil de ler, ele é um livro simples, com exemplos em código. O que para muita gente é muito importante, né? Porque às vezes você pega um livro e só fica ali na matemática e no texto, você fica meio desconectado do que é para fazer realmente. Tá? Mas com esse livro não tem esse problema, tem bastante exemplo em código Python. Os capítulos mais importantes desse livro são do 1 ao 5, né? Que ele vai cobrir tudo ali, até os métodos clássicos de Machine Learning, se eu não me engano, vai até Support Vector Machines. E ele é bem interessante nessa área, tá? Principalmente nessa área de métodos clássicos de Machine Learning, porque, que nem eu falei, eu vou falar novamente, os exemplos que ele dão são muito bons, o texto é muito coeso e é bem simples de ler. É uma leitura mais tranquila do que o livro do Bishop é, né? Então, ele é mais, assim, abrangente, é mais para todo mundo pegar e conseguir ler. Antes de eu falar sobre o livro 3, eu tenho que fazer um outro disclaimer aqui. Eu divido a área, o campo de Machine Learning e Deep Learning em três grandes subcampos, digamos assim. O primeiro campo é de algoritmos clássicos de Machine Learning, regressão logística, regressão linear, suporte vector machines, KNNs, e todos esses métodos clássicos de Machine Learning. Aí, em segundo lugar, vem a parte de redes neurais clássicas, eu estou falando de multilayer perceptrons. E a terceira parte é a parte de Deep Learning em si, né? Aí eu já estou falando de redes neurais convolucionais, de redes recorrentes, de LSTMs e essas redes mais novas, que tem aplicações mais diretas na IA, digamos assim. Então, dito isso, os dois primeiros livros que eu falei para vocês, os capítulos que eu falei para vocês, eles tratam mais de Machine Learning clássico. E agora eu vou para a parte de redes neurais. MLPs, Multilayer Perceptors, tá? E aí que vem a terceira indicação, minha terceira indicação, que é o Neural Networks and Learning Machines, do autor Hyken. Esse livro aqui também foi um grande divisor de águas durante o meu aprendizado de Machine Learning e Deep Learning. Eu tive um pouco de dificuldade ali, sim, aparentemente muita gente tem um pouco de dificuldade na parte de backpropagation. Como é que você deriva as equações matemáticas necessárias para você entender como uma rede neural é treinada? Uma rede neural é treinada utilizando backpropagation. E essa parte matemática, para mim, foi um pouco complicado de pegar. Apesar de não ser difícil, mas eu não sei por algum motivo eu travei, foi um pouco difícil de eu entender. E esse livro do Hyken explica essa parte matemática de backpropagation, de como uma rede neural é treinada, de forma primorosa. Foi com esse livro, foi vendo as ilustrações e lendo as fórmulas, o jeito que ele derivou as fórmulas necessárias para backpropagation, que finalmente minha ficha caiu e eu finalmente tinha entendido de fato como é que o backpropagation ocorre, como é que você utiliza cálculo para derivar as funções necessárias do backpropagation. Ele é muito interessante por causa disso. Além dele ter ilustrações simples e belíssimas, ele tem uma formulação matemática que começa lá do começo mesmo, vai derivando até você chegar numa equação muito mais complexa, mas que você entende, porque você viu como ela é feita desde o começo. O capítulo mais importante desse livro é o capítulo 4, tá? Que é justamente essa parte de multilayer perceptrons e backpropagation. Tá? Mas como indicação de leitura, eu indico do capítulo 1 ao 4, porque que nem eu falei, ele pega as fórmulas lá desde uma regressão logística funciona, passa por perceptron até chegar em MLPs. Quando você pega toda essa formulação matemática, fica muito mais fácil entender o algoritmo de backpropagation e como ele funciona. Então o livro do Hyken, um dia eu ainda vou comprar uma cópia física dele, eu só não compro ainda porque tá tipo R$ 700, mas um dia eu ainda vou comprar porque eu considero um livro extremamente importante na minha biblioteca técnica. Indo para o livro 4 da nossa lista de leitura, eu vou com o The Deep Learning Book, do Benjo e do Ian Goodfellow.
tá? O Yoshia Bengio é um dos 3 Founding Fathers da nova era de Deep Learning, então ele é um pesquisador importantíssimo no campo. O Ian Goodfellow, ele desenvolveu as GANs, né? Então é um cara também que entende muito sobre o assunto. Beleza? Eles dois se juntaram com mais um autor, que eu não lembro o nome agora, então só vou falar o nome dos dois, para escrever um livro compilado, geralzão, de como as técnicas de Deep Learning são construídas e como elas são utilizadas. Esse livro é dividido em 3 partes diferentes. A primeira parte, ele constrói toda a formulação matemática que você precisa entender para ter as ferramentas necessárias para entender um algoritmo de Deep Learning. A segunda parte, ele fala de redes neurais novas, né? No caso, nas redes de Deep Learning. E a terceira parte, ele fala sobre a pesquisa de Deep Learning, dá dicas de como você pode se tornar um pesquisador de Deep Learning. Tá? Então, minha indicação fica para a segunda parte toda. Na segunda parte toda, ele fala sobre como os algoritmos de Deep Learning funcionam. Se eu não me engano, ele fala dos 2 principais algoritmos, né? Que são as redes neurais convolucionais e as redes neurais recorrentes. Então, ele pega a formulação matemática que ele criou lá na primeira parte e joga para essa segunda parte e explica, utilizando essa formulação, como essas redes neurais funcionam. Eu não indico tanto a primeira parte, porque se você já leu os 3 primeiros livros que eu indiquei, essa segunda parte ela é bem tranquila de pegar. Tá? Agora, se você não leu nenhum dos 3 que eu indiquei até agora, é interessante ler a primeira parte, porque ele dá toda essa formulação desde álgebra linear, cálculo vetorial, cálculo, para você ter as ferramentas necessárias para entender de fato uma rede neural convolucional e uma rede neural recorrente e uma rede neural profunda. Tá? De novo, é um livro com autores importantíssimos na área, é um livro praticamente que todo pesquisador, todo mundo que trabalha já leu ou vai ler em algum momento da carreira. Ele é um livro um pouco mais novo que os outros dois, esse livro eu não li no mestrado, mas eu li bem no comecinho da minha carreira profissional, digamos assim. Então, foi também um livro bastante importante na minha formação como profissional. E agora vamos lá para o último livro da nossa lista, e é um livro que eu gosto bastante, é um livro bem recente, mas que eu gosto muito, porque ele é um livro sucinto, compacto, de fácil leitura, e se você lê tudo bem rapidinho, tem ilustrações maravilhosas. A formulação matemática é básica, mas é bem importante também, é bem fácil de entender, tá? E esse livro é o The 100 Page Machine Learning Book, do Andrei Burkov. Ele é um livro, como o próprio nome já diz, ele é um pouco mais de 100 páginas, mas ele cobre praticamente todos os algoritmos mais importantes de Machine Learning. Utilizando exemplos bastante práticos, ilustrações muito belas, que tanto que eu uso bastante quando eu vou dar aula, eu uso bastante as ilustrações desse livro. E ele fala de uma forma não tão aprofundada, mas também não de uma forma tão rasa. Ele está ali bem no meio termo entre o que deve ser falado e o que você pode meio que deixar de lado por enquanto para depois você se aprofundar. Tá? Então ele é um livro para quem está com pressa, é um livro para quem quer tentar aprender alguma coisa rápido para tentar implementar no trabalho ou implementar em alguma pesquisa. É um livro que eu indico você ler ele todo, porque ele é rápido e ele é fácil de entender. Tá? Eu uso esse livro bastante, que nem eu falei antes, para fazer aulas. Então, às vezes, eu preciso relembrar alguma coisa sobre algum algoritmo XYZ. Eu vou lá nesse livro e olho. Porque, que nem eu falei, ele explica muito bem, muito didático e de uma forma muito fácil e rápida para você entender. Beleza? Então, pessoal, essas foram minhas 5 indicações, tá? De livros que eu considero essenciais para quem está começando na área ou para quem já está na área e quer se aprofundar um pouco mais. São livros que, como eu falei, foram muito importantes na minha formação. Eu acredito que pode ser importante na formação de vocês também. Mas deixe seu comentário aí embaixo. Me fala se eu esqueci de algum livro muito importante, que é clássico na área. Se você tem algum livro que você considera o seu livro xodó ali, que você aprendeu alguma coisa muito importante com ele, deixa aí nos comentários, vamos discutir. Às vezes eu faço uma lista com mais 5 livros que eu considero importantes para a área de Machine Learning. Beleza? Então não esquece de ativar o sininho, comenta, compartilha, segue a página. Eu vou estar dando continuidade aqui na página, vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana, falando da área de forma geral. Agora eu vou falar um pouco mais solto, um pouco mais livre sobre as coisas que eu quero falar. Beleza, gente? Então, muito obrigada e até a próxima.